Boa noite, ouvintes da Rádio Abel e da TV Abel. Estamos hoje dando continuidade ao estudo do livro Diversidade dos Carismas, de autoria de Hermínio Corrêa de Miranda, seguindo com o estudo do capítulo 5, Desdobramento, e hoje veremos os itens 9 a 12, que finalizam o estudo do capítulo 5. Antes de iniciarmos o item 9, do capítulo 5, nós vamos dar uma repassada em alguns dos pontos em que nós vimos com os nossos irmãos que já fizeram o estudo do início desse capítulo, porque eu gostaria de ressaltar alguns desses pontos, Então, eu listei aqui passagens, que constam dos outros itens desse capítulo e vamos ler aqui e comentar alguns deles, Então, logo no início, Hermínio de Miranda nos diz sobre o fenômeno do desdobramento. Creio que é chegado o momento de examinarmos isto mais de perto e no lugar próprio, pois se trata de um fenômeno unicamente anímico. Então, logo no início do capítulo, ele diz que o desdobramento é um fenômeno anímico, porque é o espírito deixando o seu próprio corpo, o espírito encarnado deixando o seu próprio corpo. E ele continua dizendo: mais adiante informam os instrutores que não é necessário o sono profundo para que se desprenda o espírito encarnado. Então, desculpe, ele está nos informando que esse desdobramento, e a gente viu já com alguns casos que ele trouxe de Regina, pode se dar mesmo no momento em que o corpo não está dormindo, É mais comum que aconteça durante o sono, mas não é necessariamente apenas durante o sono, E ele continua dizendo: basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre sua liberdade. Então existem diversas formas em que o corpo entra num torpor, pode ser inclusive pela prece, pode ser por doenças. Existem diversas formas em que o espírito perde um pouco a consciência do que está ocorrendo devido ao torpor que ocorre com o corpo, e aí ele tem a possibilidade mais facilmente nesse instante de recobrar a sua liberdade, no sentido de se separar do corpo, apesar dele se manter unido sempre, enquanto está encarnado pelo filamento que conecta ao corpo, mas ele se afasta momentaneamente do corpo e, por exemplo, muito do que se passa com o espírito nesse momento, o corpo não registra, Existe realmente uma separação nesse momento. Ele diz ainda: parece-nos oportuno examinar a seguir a faculdade anímica do desdobramento em sua utilização mediúnica, dado que vamos, dentro em pouco, defrontar-nos com fenômenos de natureza mista no trabalho de Regina. Só ressaltando, que alguns desses pontos já foram vistos nas outras aulas. Regina, Hermínio de Miranda já relatou, e nas aulas anteriores foi estudado já alguns desses pontos, A gente está revendo esses pontos exatamente. E aí o Hermínio diz ainda: aproveita a oportunidade para reiterar o que ficou dito em outro ponto desse livro. Não há fenômeno mediúnico puro, pois ele depende da cooperação prévia e simultânea do fenômeno anímico, desdobramento e outros. Isso é óbvio, pois o médium é um espírito encarnado, ou melhor, uma alma, ânima, e por si mesmo somente produz fenômenos anímicos. Estes se tornam
mediúnicos quando acoplados a manifestações de seres desencarnados, quase sempre precedidas por desdobramento do espírito do médium, que é desalojado pela hipnose ou pelo magnetismo para abrir espaço à aproximação do manifestante. A insistência sobre esse ponto é deliberada, porque se nota generalizada dificuldade em compreender e aceitar o fenômeno anímico em conjugação com o exercício da mediunidade, como se o animismo fosse sinônimo de fraude ou mistificação, quando é o patamar sobre o qual a mediunidade se assenta para poder funcionar. E aí, aproveitando esses comentários que Hermínio de Miranda faz, né, sobre esses fenômenos, eu vou aproveitar aqui e juntar um pouco da minha experiência, um pouco do que aprendemos com André Luiz, porque, por exemplo, ele diz, né, que o corpo não necessariamente precisa estar dormindo, mas basta que ele esteja num torpor, né, que cria uma condição para que o espírito possa se desdobrar, né? Eu já tive a oportunidade de, não diria presenciar, mas conviver, né, de alguma forma com essa situação, trabalhando na mesa de caridade às quartas-feiras, quando se pede, por exemplo, auxílio a alguém que está doente, muitas vezes internado no hospital, e houve oportunidade em que eu trabalhei, participei do processo, né, de auxílio a pessoas nessa situação, e houveram casos em que o próprio doente, ainda encarnado, se apresentou em espírito, né, durante o processo de auxílio, e através de um médium se manifestou e pudemos conversar com aquela pessoa e orientá-la no sentido de ter confiança e seguir adiante, né, ter energia, aproveitando, inclusive incentivando para que aquele espírito, já que pela doença do corpo conseguia de alguma forma se desdobrar e ter alguma consciência, pudesse orar e cooperar com os assistentes espirituais da casa para a sua melhora, por exemplo, né? Então, conversamos com o espírito de uma pessoa encarnada, né? Com a pessoa encarnada, né? Mas através do seu espírito, já que seu corpo estava, por exemplo, no hospital, né? Então aí houve um desdobramento e uma manifestação espírita, porque esse ser, né, se incorporou ao médium e pôde conversar conosco, né? Então, e aí, nesse caso, cai exatamente no que o Hermínio nos diz, né? É um desdobramento com uma atividade mediúnica, né? Já que ele estava se manifestando através de um médium que o recebeu, incorporou, e que pudemos então conversar com ele, né? Com a pessoa. Então, associados, né? São efeitos associados. É um desdobramento seguido de atividade mediúnica. Mas se também quando lemos e estudamos ou André Luiz ou mesmo Manuel Filomeno de Miranda através do Divaldo Franco, né? André Luiz através de Chico Xavier, Manuel Filomeno de Miranda psicografando através de Divaldo Franco, eles descrevem vários casos em que após os trabalhos na casa espírita, como nós fazemos na quarta-feira no CEASA, né, no Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, que atendemos aos espíritos necessitados, muitas vezes, né, esse trabalho se faz por pedido de pessoas encarnadas que estão sofrendo muitas vezes um processo obsessivo
ou alguma interferência espiritual. E a gente vê acontecer, e eles descrevem claramente isso, que após o encerramento das atividades físicas, em que nós encarnados que trabalhamos no centro vamos para casa e vamos dormir, as equipes espirituais se dividem e vão nas casas dos médiuns que participaram do processo na noite, vão na casa daquelas pessoas que estão sofrendo o problema, buscam os espíritos que estão também participando daquele processo, e todos se reúnem na casa espírita, né? E os que estavam encarnados, médiuns ou obsidiados por desdobramento, e muitas vezes não por desdobramento porque eles quiseram exatamente, mas porque foram induzidos àquele desdobramento, né? A equipe espiritual da casa vai até a casa deles e durante o sono dessas pessoas, através de um magnetismo, força, né, o desdobramento do espírito. Muitas vezes eles não entendem exatamente o que está acontecendo, mas eles são então encaminhados de volta à casa espírita para continuarem o processo de auxílio que se iniciou no início da noite. E um médium que participa do processo, agora desdobrado, ou seja, sem o corpo físico, continua desenvolvendo o seu trabalho de mediunidade, recebendo os espíritos, agora cedendo não mais o seu corpo físico, mas o seu perispírito, para que aqueles espíritos possam se comunicar com todos, né? Então, nesses casos, e a gente já estudou diversos livros desse tipo na nossa casa, nós vemos que existe não apenas o desdobramento do médium, mas o desdobramento de outros encarnados envolvidos naquele processo, e todos são levados a participar de uma segunda sessão, vamos dizer assim, agora todos em espírito, para dar continuidade ao atendimento, né? Então, não existe, né, apesar do desdobramento ser um processo anímico, nesse caso que a gente viu, eles estão envolvidos em processos mediúnicos, né? E uma última parte que eu juntei aqui antes de entrarmos no item 9, ele diz: Regina distingue seus desdobramentos em duas categorias: os que ocorrem em plena consciência, no estado de vigília, e os que acontecem durante o sono, sendo estes os mais comuns, os durante o sono, né? Ainda que menos percebidos, pela simples razão de que, assim que se encontra desdobrado em consequência do mergulho no sono, a atividade do perispírito começa a ser traduzida sob o que entendemos por sonho. Então, o que ele está querendo dizer é que Regina se desdobrava e participava de atividades, mas quando ela retomava o corpo, aquilo era como um sonho, e ela às vezes perdia a noção de que havia sido um desdobramento do qual ela própria, em espírito, participou de atividades fora do corpo, né? Vamos então aqui iniciar o capítulo 9 com as experiências de Regina em casos de desdobramento, que esse capítulo 9 é denominado Inesperadas Visitas em Domingo Vazio. Em uma de suas habituais tardes domingueiras, estava aborrecida e sentindo-se muito só. Ninguém a visitara e ela não estava disposta a visitar ninguém. Em cumprimento à sua rotina de domingo, deitou-se após o almoço para repousar. O pensamento começou a vagar meio solto e sem rumo certo, quando, de repente, ela viu, um pouco acima do encosto do sofá, uma bola acinzentada em formação, ou melhor, algo definindo-se aos poucos como uma bola. Concentrou sua atenção no estranho fenômeno.
A bola parecia feita de uma substância nebulosa com movimentos próprios. Aos poucos, foi clareando e definiu-se como uma cabeça humana, perfeita, nítida, pairando a meia altura junto da parede. As feições eram de um jovem muito simpático com um cap militar de cor creme, ou talvez caque. Curiosa por saber do que se tratava e o que aquilo queria dizer, Regina verificou que as feições do jovem soldado eram bastante semelhantes às de uma pessoa com a qual ela se correspondera durante algum tempo, um rapaz que vivia na Argélia e era soldado. Aliás, há algum tempo não recebia carta dele. O primeiro impulso íntimo foi de temor. Jamais aquilo acontecera. Um pouco tensa, perguntou ao rosto quem era ele e o que queria. Nada, foi a resposta. Apenas conversar. Sou seu amigo. Sou um amigo. Vá embora, disse ela e repetiu. Vá embora. O rosto se desfez. Mal havido desaparecido a figura, porém, Regina arrependeu-se por ter cedido aos seus temores com desnecessária rudeza. Pesarosa, desejou que ele voltasse. Ele voltou a aparecer, mas em vez de formar-se lentamente a partir de uma nuvem condensada, ressurgiu pronto e completo e sorriu para ela. Regina estava calma e sem receios agora, e por isso mais à vontade. Repetiu a pergunta inicial e ele explicou. Quero conversar. Você não estava se sentindo tão só? Em seguida, ela deixou o corpo físico e saiu com ele. Ou seja, ela se desdobrou, né? E foi caminhar, né? Vamos dizer assim, com o amigo espiritual que estava ali presente. Não era a primeira vez que partia em companhia de um amigo espiritual. Lembrou-se de que, uma vez, Nita a levara a passeio também. Falaremos de Nita em outro local deste livro. Podia agora ver o dono do rosto de corpo inteiro. Estava mesmo fardado e, de fato, era em tudo semelhante ao jovem argelino cujo retrato o tinha consigo. É curioso não ter achado necessário pedir-lhe confirmação disso. Aliás, a pergunta nem lhe ocorreu. Para que perguntar o que certamente já sabia? O jovem era simpático e muito tranquilo. Dirigiram-se a um bosque e pareceu a ela ser o mesmo local em que estivera com Nitinha há algum tempo. Numa pequena clareira, sentaram-se à beira de um barranco. Conversaram enquanto ele se propôs a ensinar-lhe um jogo com pequenas pedras que deveriam ser arrumadas de certa maneira. Explicou-lhe que era um antigo jogo romano, mero passatempo. Fez-se silêncio e ele perguntou: por que você está tão aborrecida? Ah, nada de especial. É que tenho me sentido muito só e isso, às vezes, me aborrece. Por que você não sai um pouco? Vai a um cinema, por exemplo? É uma ideia, mas não estou com vontade de sair. Preferia ficar em casa e que alguém viesse me visitar. Mas acho que hoje não vai mesmo aparecer ninguém lá em casa. Daí em diante, ela não se recorda mais do que aconteceu. Só se vê de retorno ao corpo. Ao retomá-lo, sorriu e disse a si mesma: acho que vou aceitar a sugestão dele. Vou a um cinema. Cerca de 20 minutos depois, porém, a campainha tocou. Era a amiga M, que foi logo dizendo ao entrar: olha, eu não vim aqui não. Estava até bem longe e já de volta para casa quando me bateu aquilo assim. Vai lá na Regina. E então eu resolvi chegar até aqui para ver como você estava. Que bom que você veio, foi o comentário feliz. Mas não foi só isso. Conversavam há cerca de meia hora quando novamente a campainha soou. Surpresa das surpresas, era uma velha amiga que Regina não via há bem 1 ano ou mais. Estava à porta. Alegria
cumprimentos, festa. Ela entrou e comentou: não fique muito feliz com minha visita, não. Na verdade, eu não estava pretendendo passar aqui. Vinha para casa de volta de um plantão de 24 horas. Ela era enfermeira. Mas de repente, quando o ônibus estava chegando aqui, me bateu aquilo assim: vai lá na Regina. Quando percebi, já havia dado sinal. E aqui estou. Diante disso, Regina sorriu e não teve mais dúvida. Fora o amigo Argelino o autor daquela agradável e simpática brincadeira. Sabendo que ela preferia ficar em casa e receber algumas visitas do que fazê-las, ele trabalhara prontamente e com indiscutível eficiência para encaminhar duas amigas para sua casa naquela solitária tarde de domingo. Mentalmente, Regina agradeceu-lhe a gentileza e com emoção. Nunca mais viu a entidade e jamais ficou sabendo se era de fato seu amigo e correspondente argelino, nem se ele estava ainda vivo ou se já desencarnara. A correspondência, sempre muito fraterna, fora interrompida sem explicações. Então aqui a gente tem certeza, né, que Regina se desdobrou e saiu com o amigo argelino, mas a gente não sabe se esse amigo argelino estava também desdobrado, né, ou se ele já havia desencarnado e buscou-a de alguma forma, porque mantinha um relacionamento com ela, né, mesmo que fosse através de cartas, e se apresentou em espírito para ela, né? Então poderiam ser dois espíritos em desdobramento, poderia ser Regina desdobrada e ele já desencarnado, né? Mas o que importa é que Regina, de alguma forma, se desdobra, não estava dormindo, ela estava acordada, ela se desdobra, deixa o corpo no sofá, sai com esse amigo, vai até ao campo, né? Conversam e depois ela retorna ao corpo novamente. Vamos agora então ao item 10, o telefonema. E Hermínio Miranda nos diz: se eu precisasse de um fenômeno para demonstrar que os vivos também se comunicam pelo desprendimento, bastaria o caso narrado a seguir. Mas como esse livro não se destina a provar nada a ninguém, mas a ajudar aos que já se convenceram da realidade espiritual, aí vai ele, como simples relato de uma experiência vivida. Certa noite, Regina encontrou-se em sonho com um rapaz muito simpático. Não tinha, a essa altura, a menor noção do espiritismo, ou seja, isso aconteceu no momento em que ela ainda não havia iniciado no espiritismo, né? Ela já tinha a mediunidade e já presenciava fenômenos mediúnicos, mas ainda não havia se dedicado ao estudo, né, diretamente do espiritismo. Sequer sabia o que era desdobramento. Tiveram uma longa e fraterna conversa e, ao despedir-se, ele lhe deu um nome e um telefone pelo qual poderiam comunicar-se do lado de lá, mergulhados na matéria. No dia seguinte, Regina comentou o sonho com uma amiga e ela sugeriu testar a informação onírica é do sonho, né? Ligando para o número dado. E se existir alguém lá com esse nome, supondo-se que o telefone seja mesmo esse? Perguntou Regina, apreensiva. Ora, disse a outra, fala com ele, ué. Regina ligou, atenderam, era uma gráfica. Ela perguntou pelo rapaz cujo nome deu. Ele estava. E Regina desligou. O sonho não era um sonho, mas um encontro, além dos padrões da matéria. Como iria explicar isso ao jovem do outro lado da linha? Ou seja, os dois estavam desdobrados nesse caso, né? No caso anterior não tínhamos certeza disso, mas nesse caso sim. Tanto Regina quanto o rapaz estavam desdobrados e se encontraram. Ela lembrava, talvez ele não lembrasse, né? Talvez ele não tivesse a mesma capacidade que ela, e ela decidiu não contar para ele o que se havia passado no mundo espiritual, né? Agora vamos ao item 11, um espírito toca a campainha.
E Hermínio nos diz: quando sua mãe morreu, Regina não tinha a menor noção da realidade espiritual. Sobrevivência, aparições, fenômenos mediúnicos e coisas assim. Desde que a mãe partira, contudo, passou a senti-la constantemente em sua casa. Identificava sua presença, sabia que era ela mesma e chegou a vê-la algumas vezes. Mas, sem saber ao certo o que se passava, não tinha como ajudá-la, mesmo porque não acreditava que havia e ficava a buscar as habituais explicações alternativas. Ilusão de ótica, alucinação, impressão ou o que quer que seja. No entanto, a mãe morta entre aspas, estava lá pelos cantos da casa, constantemente chamando por Regina ou tentando lavar a roupa que ficava de molho num balde. Isso durou anos. Certa noite, após recolher-se ao leito para dormir, já bem tarde, a campainha da porta principal tocou. Nessa época, Regina estava mais bem informada acerca dos fenômenos espíritas. Quando a mãe se apresenta tocando a campainha, Quer dizer, demorou bastante tempo mesmo a mãe ao redor do lar, ainda. Levantou-se e dirigiu-se à porta, ou melhor, pensou que havia se levantado, quando de fato já estava desdobrada em seu corpo perispiritual. Aproximava-se ainda da porta quando se encontrou com sua mãe, que entrara. Nunca a vira assim tão nitidamente, já que ela estava desdobrada, Tal era o realismo da cena que Regina teve a ilusão de estar acordada em estado de plena vigília no corpo físico. E por isso parecia-lhe que a mãe também estava ali, em carne e osso, viva. Não conseguiu falar muito. "Ô, minha mãe, é a senhora?" Ela confirmou. Tinha um ar de cansaço e tristeza. A voz era lenta e arrastada como se estivesse exausta. E começou a reclamar, muito confusa, de não estar entendendo as coisas. "Mamãe", disse Regina suavemente, "a senhora não está mais aqui, entre os vivos. A senhora já morreu, minha mãe. Não pode mais ficar aqui." A pobre senhora olhou-a perplexa e confusa e respondeu com outras perguntas. "Será, minha filha? Então é isso?" "É sim, mamãe. A senhora não vê? Eu nem abri a porta e a senhora entrou assim mesmo." Coitadinha, parece que pela primeira vez em todos aqueles anos, cerca de 6, ela começou a entender o que lhe acontecera. Olhou a filha com profunda amargura e disse angustiada: "Ah, minha filha, então é isso. Agora estou entendendo." Deu-lhe um longo e comovido abraço e partiu. Regina sentiu naquele abraço toda a angústia e perplexidade que iam no seu espírito. Compreendeu num instante o quanto ela deveria ter sofrido durante aqueles anos todos sem saber o que se passava consigo mesma. Retornando ao quarto, Regina despertou, erguendo o corpo físico, e ali ficou, chorando por muito tempo, sentada na cama, sob o peso daquela angústia, na solidariedade de uma dor que também era sua. Por muito tempo, depois desse dramático diálogo, Regina ficou sem vê-la ou ouvir seus constantes e lamentosos chamados. Só mais tarde, quando ela já estava bem, veio visitá-la. Estava em paz e continua vindo, de vez em quando, agora certa de que é mais um dos habitantes do mundo espiritual e não uma pessoa perdida, desorientada, angustiada, que não sabe ao certo o que se passava consigo mesma. Bom, nesse caso, é um contato com um espírito desencarnado, a mãe dela, e que ela entra em desdobramento, deixa o corpo ali na cama e encontra a mãe, diretamente dos espíritos, e ela volta ao corpo e relembra de tudo o que havia passado nesse caso aí, depois de alguns anos de estar convivendo com a mãe desencarnada no lar, No item 12,
o Hermínio traz os casos de crianças desencarnadas e ele diz: há vários outros episódios vividos por Regina em desdobramento, mas os que a seguir relatamos se apresentam com características diferentes, pois, em vez de serem fenômenos tipicamente anímicos, com um toque mediúnico, são tarefas nitidamente mediúnicas realizadas no contexto de um desdobramento, ou seja, de um fenômeno anímico por excelência. Vejamos alguns deles para ilustrar o que estou dizendo. O primeiro deles poderia ser catalogado como o caso dos 3 Peraltas. Em seu relato pessoal deste episódio, Regina faz um preâmbulo para dizer que lamenta desapontar alguns eruditos espiritólogos. A palavra é dela, não tenho nada com isso, que afirmam não existirem crianças no mundo espiritual, ou seja, que as crianças não se conservam como tal, do lado de lá. Ela afirma que durante muito tempo esteve e eventualmente ainda está com crianças no plano espiritual. 3 delas eram realmente endiabradas e chegavam a perturbar-lhe os momentos de repouso. Puxavam-lhe as cobertas, davam-lhe pequenos beliscões, derrubavam coisas de cima dos móveis, mexiam nas panelas na cozinha, enfim, eram crianças levadas e irrequietas, como muitas, autênticos diabinhos, mas sem maldade. Por algum tempo, Regina apenas tomou conhecimento dos distúrbios que provocavam, mas não os via. Isso acontecia com frequência. Um objeto que sumia e reaparecia ou era encontrado em lugar diferente daquele que estava certa de havê-la deixado. Desarrumações ou ruídos que Regina procurava explicar como consequência de seu permanente cansaço físico ao cabo de longas horas de trabalho profissional e doméstico. Como nada entendia ainda de espiritismo a essa altura, não lhe ocorria que aquilo pudesse ser uma brincadeira dos peraltas invisíveis. Comentando o caso com uma amiga, certa vez, esta lhe disse que tais distúrbios deveriam estar sendo provocados por espíritos brincalhões e que Regina, provavelmente, deveria ser médium em potencial. Não muito conhecedora do assunto, porém, acrescentou que era perigoso aquilo e que poderia até provocar nela um imprevisível esgotamento de forças, o que a deixou preocupada. Certa noite, a temperatura estava mais fresca e ela se cobrira com um lençol ao deitar-se para dormir. Aí eles entraram em ação. Puxavam a coberta para um lado e ela puxava para o outro. Ela acabou cansada da brincadeira sem gosto. De repente, percebeu que havia ali 3 crianças, 2 meninos e uma menina, que deixaram afinal o lençol aos pés da cama e foram se afastando devagar até desaparecerem. Passou a admitir a partir daí que sua amiga tinha razão, mas em vez de assustar-se ante a realidade de que convivia com seres do outro mundo, passou a dar-lhes aquela bronca toda vez que praticavam travessuras. Olhem, eu sei que vocês não precisam dormir e só querem brincar, mas eu sou gente, sabem? Eu tenho de dormir porque amanhã eu preciso trabalhar. Por favor, vão para casa, tá? Parece que os demoninhos aceitaram bem o apelo e pararam com as brincadeiras em horas impróprias. Às vezes, ao acordar durante a noite, ela os via ao lado da cama. Comportadinhos como anjos, sorria para eles que lhe sorriam de volta. Ela virava para o canto e tornava a adormecer. Acabou gostando daqueles diabinhos desencarnados. Nesse ponto, Regina interrompe seu relato para uma especulação. O desaparecimento de objetos em casa ocorria de 2 maneiras distintas. Às vezes, eles removiam os objetos de onde estavam para outro local completamente impróprio e inesperado. Regina só os encontrava quando eles mesmos acabavam lhe mostrando o lugar. De outras vezes, o processo era mais elaborado. Por exemplo, ela colocava a tesoura sobre a mesinha de centro da sala enquanto costurava a mão. De repente, num gesto automático, estendia o braço para apanhar a tesoura e ela não mais estava ali. Mas não estava mesmo, literalmente.
Ela se abaixava, procurava embaixo da mesa a volta. Quem sabe havia caído e ela não prestara atenção. Nada. Quem sabe estaria debaixo de alguma revista ou pedaço de pano. Nada, nada. Aí ela se lembrava dos Peraltas e ficava brava. Fingia-se indignada. No momento seguinte, lá estava a tesoura de volta ao seu lugar, como se nunca houvesse sido retirada de sua posição. Jamais ocorreu-lhe perguntar como é que os danadinhos conseguiam fazer aquela verdadeira mágica. É possível, julga ela, que eles recobrissem a tesoura com algum material que a tornava invisível aos olhos dela. Mas como é que ela não a descobrira, nem mesmo pelo tato? Será que a desmaterializavam e depois a rematerializavam? Ficou sem saber. Quanto à arte, porém, não havia dúvida. Eles a praticavam mesmo. Não eram essas, porém, as únicas crianças desencarnadas que frequentavam a casa de Regina. Durante muito tempo aparecia, de vez em quando, um senhor, espírito naturalmente, acompanhado por 3 crianças para uma visita. Não eram as 3 pestinhas das artes, das quais ela também gostava. O homem era alto, empertigado, um pouquinho formal. Lembrava um lord inglês de postura elegante e discreta. Usava roupa clara e não dispensava a bengala de cabo de prata. Trazia as crianças e, após entregá-las a Regina, retirava-se discretamente e só voltava para apanhá-las na hora de ir embora. De alguma forma, não articulada, Regina sabia que aquelas crianças haviam sido seus filhos no passado. O senhor solene e elegante fora tio ou avô delas. Ela não sabe ao certo. A mais velhinha, aí pelos 12 anos de idade, deitava-se ao lado de Regina e ali ficavam as duas, em longas conversas, enquanto os 2 menores, um menino que aparentava 8 anos e uma menina de cerca de 2, divertiam-se pela casa. A menorzinha era mais arteira e gostava de subir em cima de Regina a fim de brincar de cavalinho. Regina adorava tais visitas e quando ficavam sem aparecer por um período mais longo, ela sentia falta e pedia a Deus, nas suas preces, que os mandasse de volta. Certa vez, ela teve uma experiência marcante e enigmática com a menorzinha, a de 2 anos. Como sempre, era uma tarde de domingo e ela estava repousando em seu habitual sofá após o almoço. E como sempre, cansadíssima, pois nessa época tinha 3 empregos e no fim de semana estava compreensivelmente exausta. Deixava o pensamento vagar à vontade, sem rumo específico, quando observou que a menina se aproximava, vindo da saleta de entrada, como se acabasse de chegar da rua. Era moreninha, cabelos lisos pretos, cortadinhos na altura das orelhas, penteados a Romeu, ou seja, com as pontas viradas para dentro. Usava um vestidinho tipo avental, com babados nas alças e na bainha da saia, e por dentro uma blusinha. Surpresa, sem saber ao certo o que dizer, Regina olhou-a com curiosidade. O ambiente estava bem claro, pois no lado de fora brilhava o sol das 4 horas da tarde. Ela se aproximou do sumiê, onde Regina repousava, e falou: "Mamãe", assim mesmo, com os 2 O em vez de A, "vim te visitar." E Regina, meio atônica: "É, filhinha?" Tomou-a nos braços e colocou-a sentada sobre seu próprio corpo de cavalinho e ali ficou, embevecida a admirá-la, com o que se demonstra que estava desdobrada. Como poderia ter pego um espírito nos braços se não estivesse? Puxou conversa com a menina, desejando saber como ela estava. Ela sorriu, curvou-se e passou o bracinho em volta do pescoço de Regina, que sentiu fisicamente a pressão da sua mãozinha no pescoço e o calor do corpinho dela. "Meu Deus, será mesmo um espírito?" perguntou Regina a si mesma. Era tão real a cena que por um momento ela pensou se, quem sabe, a porta ficara aberta e a criança entrara com a habitual sem cerimônia que lhe é característica. Ela continuou a sorrir e em seguida convidou-a para sair. "Vem comigo",
Quero apresentar um amigo a você. Levantou-se, pulou para o chão e estendeu-lhe a mãozinha. E Regina, ainda indecisa: mas eu não posso, filhinha, não posso. Queria dizer com isso que não era um espírito desencarnado como a outra, que pudesse ir a qualquer lugar mediante simples convite. A coisa era bem mais complexa, mas a menina insistia: pode sim, anda, vem comigo. Regina tomou-lhe a mão e levantou-se do corpo físico, completando assim o desdobramento, que era parcial, visto que ainda pôde sentir a pressão da mão da menina no seu corpo físico, e começou a caminhar com a criança. Logo chegaram a um bosque e seguiram por um caminho aberto entre as árvores. Alcançaram um pátio em torno do qual havia uma construção com divisórias semelhantes a celas individuais. Eram muitas, cada uma ocupada por uma pessoa que se mantinha por isso segregada das demais. Seria um sanatório, uma penitenciária? A menina aproximou-se de um homem retido em uma das celas. Era ainda jovem, muito pálido, com uma expressão alienada no olhar. Regina sentiu certo receio e procurou conter a menina, tentando evitar que ela chegasse muito perto dele. Cuidado, filhinha, ele parece perigoso. Mas a menina insistiu que não havia perigo algum e que o homem era seu amigo, e puxava Regina pela mão para aproximar-se do homem. Ela cedeu, olhou-o com profunda compaixão, tentando identificá-lo, mas não reconheceu nele nenhuma pessoa conhecida sua. Regina não sabe o que foi fazer naquele lugar, pois a partir daquele momento a memória de Vigília não registra mais nada. Não era mesmo para saber por certo. Deve ter mantido um entendimento qualquer com o pobre ser recluso que a criança identificava como amigo. Quem seria o que estaria fazendo ali? E por que a menina tanto insistiu para que Regina fosse até ele? Mistérios maiores do que sonha a nossa vã filosofia, como dizia Shakespeare. Regina, depois dessa amnésia certamente deliberada ou consentida, vê-se voltando com a menina pelo mesmo caminho percorrido na ida. Ao aproximar-se do corpo físico, beijou a menina e encerrou-se novamente em seu próprio cárcere, seu corpo. Foi uma curiosa e emocionante experiência. Estranhamente, não mais viu a menina. Sabia apenas que se chamava Anita, mas que a tratavam de Nita ou Nitinha. Durante algum tempo, cerca de 2 anos, as crianças deixaram de visitá-la. Regina sentia a falta da presença daqueles filhos de outras eras que viviam agora em mundo tão diferente do seu. Teria feito algo errado que desencadeara a ausência? Poderia fazer algo para tê-los de volta? Certa noite, foi visitada pela mais velha dos 3, a de 12 anos. Muito feliz, abraçou-a, deitaram-se lado a lado, como de costume, e ali ficaram a conversar. Perguntada sobre os irmãos e por que não tinham vindo também, a menina respondeu que eles estavam se preparando para voltar, ou seja, para a reencarnação, e por isso não poderiam vir mais. Ela mesma acrescentou: vinha pela última vez, porque também iria voltar para a carne. Regina não mais a veria. Assim foi. Regina chorou amargamente a separação. Estranha coisa da vida. A gente chora do lado de cá quando morre uma pessoa amada, e chora do lado de lá quando uma se despede para viver na carne. Que bobagem, meu Deus, se tudo é vida. E quando partem para serem filhos de outras mães e de outros pais, ficamos apreensivos como se, com isso, deixassem de ser filhos de Deus. Nosso primeiro impulso é o de pedir ao Pai que os ajude e ao Cristo que os ilumine seus caminhos, mas Deus sempre ajuda com sua inesgotável misericórdia. E o Cristo sempre ilumina nossos caminhos e até nossos atalhos. O que deveríamos, em verdade, pedir-lhes é que nos ajudem a abrir o coração para receber essa misericórdia abundante e os olhos para que possamos ver a luz e não ficar por aí a tropeçar, não porque está escuro, mas porque estamos de olhos fechados. Ah, o doce e maravilhoso
encanto da vida. 10 anos se passaram sobre esse episódio. Uma noite, Regina desdobrou-se e foi levada por uma pessoa que não se identificou, nem ela sabe quem é, até um lindo parque. Lá chegando, sentou-se junto a um casal ainda jovem que repousava, deitado na grama. Conversavam entre si, mas Regina ficou em silêncio para não perturbar ou interferir. Bastava estar ali. Era tudo paz e ela estava em paz com o mundo. A terra parecia estar tão longe e Regina sentia-se como se não tivesse mais nada a ver com ela. Subitamente, a moça olhou-a sorrindo e lhe disse: "Por que você não olha para trás? Vai ter uma grande surpresa." Regina virou-se e não pôde conter uma exclamação de alegria. Lá estava sua nitinha, um pouco mais crescida, aí pelos 8 anos de idade. Acolheu-a com um abraço iluminado pelo amor. E ela, toda risonha, afastou-se um pouco e disse: "Olha quem está aqui também." Era o irmãozinho. Regina até hoje não sabe como não morreu de alegria. Nitinha contou sua historinha simples. Tivera de voltar para completar um resto de vida. Mas era pouco o tempo que precisara cumprir na carne. Não mais de meia dúzia de anos, ao que parece. O irmão também teve programa semelhante. Haviam partido juntos e juntos regressaram ao mundo espiritual. O problema para Regina agora era voltar para seu mundo, lá embaixo, e reassumir o corpo físico adormecido em casa. Foi um drama, pois ela queria ficar com as crianças a todo custo, mas ao mesmo tempo sabia de seus compromissos lá embaixo e de vínculos outros que também os tinha por lá. Havia ainda certo trabalho a fazer e que não poderia ser interrompido ou abandonado sem incalculáveis e desastrosas consequências. A decisão era difícil, embora ela sentisse ali que, se assim desejasse mesmo, poderia ter feito essa opção em prejuízo da tarefa inacabada. Sentia-se dividida entre 2 polos de atração, um na terra, outro no mundo invisível. Voltou-se para a moça e perguntou-lhe: "Se eu ficar aqui agora, mas preocupada com algo lá na terra, será que terei algum problema mais grave?" "Se seu pensamento ficar, você também ficará presa lá", disse ela. "Aliás, você sabe disso muito bem." Regina voltou a lutar com o dilema na mente por alguns momentos, ainda indecisa. Os outros pareciam esperar, mas obviamente não queriam interferir para tentar influenciá-la em sua dramática decisão. Finalmente chegou a uma conclusão. As crianças estavam bem e havia na terra uma tarefa compromissada a realizar. Decisão final, resolveu voltar para seu cárcere físico. Esse era seu dever. E afinal, era o que lhe pedia o coração. Foi com as crianças até o lugar onde estavam morando. Era uma casinha singela, com um jardim à frente e um portãozinho. Havia um bosque em frente, não muito distante. Lá foi apresentada uma senhora que tinha a guarda das crianças. Ele disse: "A senhora compreende. Eu queria muito ficar, mas não posso. Alguém espera por mim lá embaixo. Não posso deixá-lo. Não seria justo. Há trabalho a fazer e sei que ele precisa de mim. Por favor, fique um pouco mais com as crianças. Cuide dos meus amores. Quando voltar, assumirei a guarda. Deus lhe pague. Muito obrigado." A senhora sorriu, um sorriso enigmático de quem sabe muito mais do que diz. E Regina regressou ao corpo. Dessa vez, porém, sem tristezas, e por isso não chorou. Sabia que as crianças estavam bem, tinha convicção de que ainda havia o que fazer aqui. A decisão fora madura e sensata. Não tinha que olhar para trás, nem do que se lamentar. Resumia-se tudo em uma simples e secundária questão de tempo. E afinal de contas, o que é o tempo senão uma curiosa maneira de viajar pela memória de Deus? Tudo estava bem. Estamos todos em Deus, e Ele, que soube nos trazer até aqui, sabe para onde nos leva.
antes de partir, o Cristo disse que ia um pouco à frente para preparar um lugar para seus amigos, para que, onde ele estivesse, também eles estivessem. Maneira educada e sábia de dizer que ele também sabe para onde vamos todos, ou seja, no imperdível rumo da felicidade e da paz. Só que quase todos nós resolvemos seguir pelos atalhos que alongam indefinidamente a jornada, sem necessidade. E pior que isso, de olhos fechados, tateando nas sombras e tropeçando pelos caminhos somente porque não queremos abri-las. Né? Então, a Regina nos traz essa experiência aqui, associada ao seu desdobramento. Né? Então, esses encontros com crianças, ela se desdobra e se mantém em contato com outros espíritos. Então não é um processo puro e simplesmente de desdobramento anímico, né? Mas um relacionamento com o mundo espiritual, né? Com espíritos desencarnados que ela acaba convivendo e auxiliando de alguma forma, né? Então ela está ajudando, ela ajudava as crianças naquela forma. As primeiras eram mais, vamos dizer assim, como obsessoras, né? Que ficavam pregando peças para ela, mas as segundas, que tinham sido filhos dela, ela se mantinha em contato com eles e os auxiliava também, né? Então não era um processo puramente anímico, tinha alguma coisa de espiritual também nesse processo, né? E no final, Hermínio de Miranda, né, nos coloca que todos nós, como sabemos, como Kardec nos coloca, temos que avançar, evoluir, né? Temos que ver que o mundo real é um mundo espiritual, né? E que a vida aqui no planeta Terra não é puro divertimento, né? Estamos aqui para trabalhar nessa nossa evolução, nesse nosso progresso, né? E nos mantemos de olhos fechados, muitas vezes, tentando ver apenas o mundo material, quando a realidade é um mundo espiritual, né? Então vamos abrir os nossos olhos, como ele diz, né, para a verdade, e vamos trabalhar para caminhar, para acelerar esse nosso processo evolutivo e para caminharmos adiante o mais rápido possível. Uma boa noite a todos, meus irmãos.